Oi, pessoal. Vamos hoje para a nossa aula 3, nossa aula de yoga por áudio. Tenho recebido bastante mensagem dizendo que vocês estão conseguindo acompanhar a aula e fiquei bastante contente. E vamos para mais um desafio de hoje. Comecem sentados novamente. E uma vez sentados, acomodem as pernas como vocês quiserem. Por um momento, apenas ajuste essa posição de ficar sentado mesmo. Começa a chamar a atenção para o que você está fazendo, né? Para esse começo de aula. E procura movimentar os ombros conforme a sua vontade, para frente ou para trás. Então, desenhe círculos, algumas vezes para frente, algumas vezes para trás. E aí agora, entrelaça os dedos e pensa em espreguiçar, alongando os braços, alongando a coluna. Você pode inclinar um pouco para as laterais, se for da sua vontade. E esse espreguiçar faz uma sensação de acordar no corpo, de esticar e aproveitar essa sensação gostosa de quando a gente percebe que o corpo gosta de um determinado movimento. Descansa então agora as mãos sobre as pernas e pensa no movimento dos ombros, de subir os ombros juntos na direção das orelhas e depois soltar os ombros, relaxando o peso dos ombros para o chão. Então faça junto com a sua respiração. Inspira, eleva os dois ombros e solta junto com a respiração. Mais uma vez. Aí, deixa os ombros relaxados, como se eles estivessem mais pesados na direção do chão, como você fez antes. Agora, pensa um pouco no movimento da coluna, como se a gente estivesse fazendo a postura do gato, mas sentado. Então, deixem as mãos apoiadas sobre as pernas, sobre as coxas. E aí não tem problema se as pernas estiverem cruzadas ou estendidas. E aí você vai pensar em inspirar e na hora que você respira, que o ar entra, você busca alinhar bem a sua coluna, abrir o peito. Se quiser, pode levantar um pouco o rosto na direção do teto, pensando em abrir mais o peito. E na hora que o ar sai, você volta a cabeça, aproxima o queixo do peito e vai curvando a coluna na direção do chão atrás de você, fazendo um movimento bem corcunda, bem curvado. E aí, repete no tempo da sua respiração. Inspira abrindo o peito, olhando um pouco para cima e solta o ar, curvando o tronco na direção do chão. Faça algumas vezes, sem pressa, observando a respiração, mas principalmente observando o movimento da coluna, entre a coluna mais alinhada e a coluna mais curvada. Terminando esse movimento, para com a coluna alinhada.
E agora você pode entrelaçar os dedos. Você vai alongar o braço na frente do seu peito. Então, as mãos apontam para frente do seu corpo. Pode deixar a palma da mão com palma da mão ou virar a palma da mão para fora. E aí, mais uma vez, você faz esse gato curvado. Então, você respira e curva, curva, curva bem a coluna, alongando bem os braços à frente, olhando para baixo, com a cabeça entre os braços. E aí, como está, vai relaxando os braços até as mãos tocarem o chão, na frente das suas pernas. Você procura soltar o tronco na direção do chão. Então, não precisa pensar num alongamento, em levar as mãos o mais longe possível. Você apoia as mãos no chão e vai pensando em soltar o peso das costas e do peito na direção das coxas ou na direção do chão. Então, essa postura é conhecida como Yoga Mudra, que é o símbolo do yoga. Procura se acomodar um pouco nessa flexão de tronco, deixando os braços relaxados e deixando que a própria gravidade faça esse trabalho de aproximar o corpo do chão. Vai voltando o tronco na posição sentado, com a coluna alinhada, os braços relaxados. Fecha os olhos agora por um momento e observa esse conceito de estar com a coluna alinhada, né? Estar com o corpo em pé, um tronco que cria espaço entre as vértebras da coluna. E essa ideia de se manter alinhado é um alinhado que você não precisa fazer força. Então, é um alinhado confortável, um alinhado que seria o nosso normal, o nosso comum. E aí, então, você observa como você se colocou nessa posição alinhada e leva também a atenção para a posição da sua cabeça, como se você olhasse à frente. Por um momento, apenas perceba como você se sente nessa posição. Muito bem, feito isso, o braço esquerdo ele vai ficar apoiado na perna esquerda ou no chão do lado esquerdo do seu quadril. Então não importa, é só um apoio mesmo. E aí vocês vão elevar o braço direito até que o braço toque a sua orelha. Então o braço fica alongado para o teto. Então, num primeiro momento, vamos pensar em alongar o braço direito o máximo que vocês podem, como se a mão fosse tocar o teto. Então, é um espreguiçar de novo desse braço, bem, bem, bem alongado. Procura agora manter o braço na mesma posição, mas tira esse esforço de espreguiçar. Tira essa ideia da extensão máxima e vai deixando o braço alongado no alto, de uma forma que o ombro ficou relaxado. E de uma forma que você perceba a ponta dos dedos, o antebraço, o braço e o ombro. Vai descendo o braço devagar, até que a mão direita se apoie sobre a perna direita ou sobre o chão. E aí faz a mesma coisa para o outro lado. Então o braço esquerdo vai subindo, você pode respirar, alonga o braço o máximo que você pode, com essa sensação de espreguiçar.
E aí percebe que esse esforço máximo, ele não é possível de ser mantido com conforto. Então você procura um ponto do meio. Vai relaxando, vai achando um ponto onde o braço se mantém estável, mas confortável. Vai relaxando o braço esquerdo. Descansa os braços sobre as pernas. E agora a gente faz uma vez com os dois braços. Não importa se os braços vão para frente para subir ou para lateral para subir. Então você respira e eleva os dois braços. Juntos agora eles espreguiçam para o alto. Como se os braços fossem pressionar as orelhas. Vai tirando esse esforço exagerado, aproximando um pouco mais os ombros do chão, né? Descendo os ombros. E aí vá relaxando os braços, descendo os braços mais uma vez, descansando sobre as pernas. E aí, mantendo as pernas cruzadas. Se for difícil, você pode deixar as pernas estendidas agora, com os pés unidos. Vocês vão fazer uma torção. Então, partindo da posição das pernas cruzadas, a mão direita vai tocar o joelho esquerdo ou a coxa esquerda. E você vai começar a torcer o corpo, levando o ombro esquerdo para trás. Então, a mão direita segurou na coxa esquerda e a mão esquerda vai para trás, procurando se colocar em oposição à mão direita. Então, buscando os apoios da mão direita e da mão esquerda, você vai torcer, virando o corpo na direção das suas costas. Então, como se fosse olhar para o ombro esquerdo. O corpo vira, o peito abre e você olha por cima do ombro esquerdo como se quisesse enxergar um pouco mais para trás das suas costas. E aí, mais uma vez, percebe que quando a gente começa a fazer a postura ela vem mais carregada de força, de esforço para chegar nessa posição que a gente acha que é ótima pra gente, né? Assim, eu vou até aqui. Então, quando você achar que você chegou no seu limite, você começa a se ajustar e a desfazer esse esforço intenso que você colocou. Vai deixando mais confortável. Uma vez mais relaxado, tenta observar a sua respiração. Vá voltando para o meio.
E aí, se prepara para torcer do outro lado. Então, a mão esquerda vai agora apoiar no joelho direito ou na coxa direita. E o braço direito é que vai buscar a oposição à mão esquerda. Lembrando de não tombar o tronco para trás, né? Então, a mão direita, que é a mão que vai para trás agora, ela fica perto de você, né? Perto do seu quadril. E você vai virando, virando, buscando as mesmas coisas que você buscou do outro lado. Buscando conforto, buscando perceber a sua respiração. Pode voltar. E agora vocês podem alongar as duas pernas. Então você continua sentado, mas com as pernas alongadas. Pode apoiar as mãos no chão, do lado do quadril ou mais para trás, de um jeito que você consiga manter as pernas alongadas. Agora não tem problema se a coluna não estiver reta. Então, acha um apoio para as mãos e pensa só no movimento dos tornozelos. Então, você vai movimentar os tornozelos, fazendo movimento de flexão e extensão. Então, pense em levar a ponta dos dedos para frente, fazendo pé de bailarina ou de bailarino e puxando a ponta dos dedos na direção do joelho, na direção da cabeça, que a gente brinca às vezes falando que é um pé de palhaço. Então, fazendo ponta e calcanhar, percebe que quando você traz os dedos na direção dos joelhos, é a musculatura da canela que faz essa força, e quando você faz a ponta, é a panturrilha que faria, né? E talvez você sinta um pouco da musculatura do pé, da parte anterior e da parte da planta do pé mesmo participando, já que você está movimentando os dedos. E agora sim pode buscar amplitude. Puxa o máximo que você consegue, estende o máximo que você pode. Experimenta fazer um pé de cada vez. Muito bem. Pode parar. E agora você vai tentar cruzar a perna direita por cima da perna esquerda, de um jeito que você alcance o pé direito. Então, nada mais é do que você cruzar, como se você fosse sentar numa cadeira, mas com o joelho afastado. Então, o pé direito vem na direção da coxa esquerda e você tenta alcançar o pé. Pode ser assim, pode ser de outra forma, porque na verdade o que a gente vai fazer agora é uma massagem no pé direito, tá? Então, se você alcançou seu pé, você vai pensar que você enxerga o calcanhar, enxerga o arco do pé, que é essa parte onde tem como se fosse uma meia lua, e tem a parte anterior do pé e os dedos. Então, nessa parte do arco do pé, você vai pegar os 2 polegares e vai pressionar essa região de baixo para cima, ou seja, do sentido do calcanhar para cima. Pode passar pela parte anterior do pé até chegar perto dos dedos. E vai repetindo. Encontra a pressão que você gosta, que o seu pé sente
que está sendo massageado. Depois que você já pressionou com o dedão, você vai pensar que o seu pé inteiro é uma massa de pão, então você aperta o pé inteiro, vai apertando com a mão cheia, assim, com a mão bem cheia, abraçando o pé. E agora você segura com a mão esquerda, provavelmente, mais fácil, todos os dedos do pé juntos. E vai levar os dedos para frente e para trás, né? Como se você quisesse estralar os dedos, assim. Mas não é para ter dor. Então, movimenta os dedos do pé. E muito bem. Estende, então, agora a perna direita. E não precisa se demorar para perceber que o pé que a gente massageou parece que ele tem mais vida, né? Tem um tamanho diferente, a percepção muda do pé. Então, enquanto o pé direito provavelmente está mais quente, o pé esquerdo continuou do jeito que ele estava antes. Então, agora você faz a mesma coisa do lado esquerdo. Traz o pé esquerdo para você. Se por acaso você não conseguir segurar o pé com facilidade, ache uma outra forma de segurar o pé. Começa pressionando os polegares no arco do pé. Né, vai subindo com essa pressão na parte anterior do pé. Muitas vezes a gente tem um ponto ou outro que dói mais, e aí você pode se demorar um pouquinho mais nesse ponto. Depois faz a massinha de pão, então segura o pé com a mão cheia e vai pressionando, pressionando. E aí segurando, então, os dedos do pé agora, todos eles juntos com a mão direita. Movimenta os dedos todos juntos, para frente e para trás. Muito bem. Feito isso, a perna esquerda ela já está flexionada, certo? O pé esquerdo está em cima da sua coxa direita. Então, deixa o pé esquerdo tocar a parte interna da sua coxa direita. Então, você vai escorregar o pé assim para dentro da coxa. Não precisa puxar o pé ao máximo que pode para o quadril. Deixa o pé confortável na altura da coxa e vai levar o joelho esquerdo, que é o joelho que está flexionado, na direção do chão. Então, essa perna ela está relaxada, não está fazendo nada. Então, agora você alonga bem a perna direita, assim como ela está mesmo. Então, o pé direito continua, a perna direita continua em linha reta com o seu tronco. Procura alongar o joelho, o pé direito pode ficar relaxado. E agora a gente vai alongar um pouco a perna direita. Então, você vai inspirar, elevando os dois braços lá na direção do teto. Então, respira, cresce, alonga bem a coluna. Na saída do ar, vai levar as mãos na direção do pé, até a sua mão encostar na perna ou encostar no tornozelo. A mão encostou na canela, você vai desenrolar até ficar sentado de novo. Então, você desliza a mão na perna até que você fique sentado. Então, vamos fazer mais 2 vezes. Sobe, respira, alongando os braços lá para cima, cresce bem a coluna, leva as mãos na direção da canela, veja onde você chega. Desenrola sentando. E faz mais uma vez, respira, alonga lá em cima. Leva as mãos na direção da canela, relaxa as costas, mas agora você fica na posição. Então,
Veja onde a sua mão alcançou com o movimento. Talvez no tornozelo, talvez no pé, talvez na canela, talvez no joelho. E aí você permanece. Vá se acomodando, procurando não lutar contra a posição que você faz. Então, os braços estão relaxados e você, mais uma vez, observa a respiração. Tronco mais perto da perna, deixa a respiração mais curta. Vá voltando devagar. Pode inverter a posição das pernas. E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Então, a perna esquerda vai ficar alongada, a perna direita fica flexionada na lateral da perna esquerda, de forma que o pé direito, a planta do pé direito, toque a parte interna da coxa esquerda. Então, o joelho direito fica relaxado na direção do chão. Então, são 3 vezes e na terceira vez a gente permanece um pouco mais na postura. Então, se prepara, vai respirar alongando os 2 braços para o teto. Solta o ar buscando o seu tornozelo, como se espreguiçasse na direção da perna. Encostou a mão na perna, vai desenrolando, levantando o tronco de novo. Mais uma vez, respira, sobe, desce à frente, desenrola. E a terceira vez, a última, faz a mesma coisa, respira, busca o seu ponto máximo e aí procura se ajustar nesse ponto máximo. Observando a respiração, observando o momento em que o seu corpo se ajusta melhor e fica mais gostoso de fazer o que você faz. Vá voltando devagar. E aí, por último, agora você flexiona os 2 joelhos, como se você fosse abraçar os joelhos sentado mesmo. Então, traz os joelhos na direção do peito, os pés ficam apoiados no chão, você abraça a perna. Não precisa deixar o joelho tão colado com você, deixa ele um pouquinho mais distante para você poder descansar a testa sobre os joelhos ou na direção dos joelhos. E aí agora você volta e a gente passa para a postura do gato. Então, a postura do gato é igual 6 apoios. Então, você vai deixar as mãos no chão, os joelhos no chão,
e o peito do pé no chão, né? Como se você estivesse imitando mesmo um gato. E aí você vai levar a testa para o chão, o quadril na direção dos calcanhares, então você vai sentar sobre os calcanhares, aproximando a testa no chão. Vai criar um espaço entre as coxas, então vai afastar um pouquinho as pernas uma da outra para receber, para ter espaço para o seu peito. Então o peito ele vai chegar mais perto do chão e a testa também vai se aproximar do chão. Os braços, eles podem ser à frente do corpo, ou seja, na linha das orelhas, com os braços alongados para frente. Pode ser embaixo da testa, flexionado. Pode ser flexionado, relaxado. E ainda podem ser na lateral do seu corpo, do lado do quadril. Então, procura uma adaptação dos braços para você. E se para você é difícil fazer essa posição, pode deixar separado aí uma almofada ou um cobertor. E aí você faz um rolinho e coloca embaixo da cabeça. Agora todos levem os braços para frente, na direção da cabeça, né? Palma da mão voltada para o chão, os braços como se pressionassem as orelhas, na direção das orelhas. E na mesma posição que você está, então partindo da postura da criança, você vai fazer uma variação do Adho Mukha, do cachorro olhando para baixo. Então você vai levar a testa mais para frente até afastar o quadril dos calcanhares. Então o quadril fica mais alto, a testa continua no chão, o peito vai na direção do chão e os braços se alongam mais ainda. Então percebe alongar a parte anterior, a parte superior das costas, da coluna torácica. Como se alguém empurrasse entre as escápulas na direção do chão. Quem tiver vontade dessa posição pode se ajustar para fazer o Adho Mukha, que aí é o cachorro olhando para baixo. Então você pode, provavelmente vai precisar levar as mãos um pouco mais para frente. E aí vai alongando os joelhos, formando um desenho de um triângulo. Então os braços e a coluna formam uma diagonal e as pernas formam outra diagonal. Então você empurra o chão com as mãos, empurrando o quadril para cima e para trás, até imaginar que fez um triângulo. Se precisar flexionar os joelhos, não tem problema. E quem não faz bem essa posição pode se manter na postura anterior, quadril alto, testa no chão. E aí você determina o tempo que vai ficar na posição e quando voltar, volta uma vez mais para a postura da criança. Então cada um faz no seu tempo.
Vá levantando as costas. E aí agora você pode passar para a postura deitada. Então, deite com as costas no chão. As pernas alongadas, os braços relaxados. E aí aproveita esse momento como se fosse uma pausa mesmo, para perceber o corpo todo. Para perceber esse momento em que depois de algumas posições, o corpo ele realmente gosta dessa parada, ele aproveita essa pausa. E agora você começa a fazer um exercício de concentração, de observação, que ele é muito simples, mas na verdade é difícil de manter. Então, você começa a observar a ponta dos seus pés, né? A ponta dos dedos. E o que é difícil que a gente vai tentar fazer é, uma vez que a gente passou por uma determinada parte do corpo, é tentar não esquecer que ela tá lá, né? Então, enquanto a gente presta atenção numa outra parte, tenta não esquecer aquela que você já olhou, que você já percebeu. Então, na posição que vocês estão deitados, quem preferir ficar de perna estendida, fique. Se preferir deixar os joelhos flexionados, podem ficar também. Começa observando, então, a ponta dos dedos. E a gente pode usar como estratégia, como se você visualizasse, né, ou sentisse uma luz azul, azul clara, azul lilá, azul celeste, assim, parecido com o céu. E você cobre a ponta dos dedos com essa luz, né? E essa luz ela vai subindo, vai cobrindo também o pé. Então o seu pé ele vai ficando talvez um pouco mais aquecido com essa luz. E vai subindo essa luz na direção da sua canela, cobrindo também a parte de trás do tornozelo, do calcanhar, né? Até chegar na sua panturrilha. Recobre os joelhos. E aí você não esquece do pé, não esquece da canela, da panturrilha, dos joelhos. E vai subindo essa atenção, essa cor nas suas coxas, na parte interna das coxas, atrás da coxa. Vai cobrir o quadril, o glúteo, a sua barriga. E aí, então, toda a parte inferior do corpo está coberta por essa luz. Você mantém a atenção nessa região e continua a subir. Essa luz vai passar para a barriga, para o abdômen, para a coluna lombar. Vai subir pelas costas, ao mesmo tempo que sobe pelo peito. E aí você não esquece de nada que você cobriu até agora e vai expandindo essa cor pelos braços.
Então, para os ombros, para o braço, cotovelos, antebraços, para a palma da mão, para as costas da mão, para os dedos. Então, seus braços inteiros estão recobertos dessa luz. E aí você começa a perceber o pescoço, começa a recobrir o pescoço, vai subindo pelo queixo, pela nuca, vai fechando toda essa cor também na sua cabeça, recobrindo não só assim uma ideia de por fora, mas também os seus olhos, o seu nariz, a sua boca. Então se concentra agora com firmeza em imaginar essa cor recobrindo o seu corpo todo, sem que uma partezinha não esteja coberta, tudo está coberto. Então treina a sua atenção e foca nessa visualização. E toda vez que a sua atenção for embora com alguma coisa, você traz a atenção para isso novamente. Deixa então agora essa imagem embora e apoia as duas mãos sobre a barriga, sobre as costelas. Então seus cotovelos ficam no chão e as mãos elas não ficam bem em cima assim do abdômen, elas vão escorregar um pouco para a lateral. Faça algumas respirações bem amplas só para perceber a abertura das costelas conforme você respira. Então veja se a sua mão está no lugar certo. Então os braços eles não fazem força, eles só se acomodam sobre as costelas. E aí você não precisa fazer uma respiração tão ampla, vá agora respirando de uma forma calma, tanto na entrada do ar quanto na saída. E percebendo que a respiração também é uma ferramenta de concentração. Então você observa esse ar entrar, observa o momento que ele toca as suas narinas, que ele começa a entrar no seu corpo e percorre o caminho junto com o ar. Observa o movimento do tórax, da barriga, do abdômen. E quando o ar sai, você também percebe esse movimento das costelas fechando, do corpo voltando, né, diminuindo de volume conforme o ar sai.
Vai então deixando os braços relaxados. E agora, mais uma vez, você apenas observa a forma como se sente. Procura ter consciência do seu corpo todo nessa posição e não como se você se esquecesse. Então, você está muito presente e está tão presente que observa as coisas todas que passam ao seu redor, que você escuta, que eventualmente você percebe pelo cheiro, né? E pensamentos que chegam até você, eles vêm e vão, né? Então, tudo passa por você e você apenas observa. Faça então uma respiração mais profunda agora. E aí, se você tiver vontade, como no começo da aula, você espreguiça mais uma vez, como que acordando o corpo. Você pode abraçar também um pouquinho os dois joelhos, fazer um balanço bem suave para as laterais. E aí você pode virar de lado, né, ou sentar da forma como você achar melhor para você. Então vá se colocando na posição sentada. E aí você mantém os olhos fechados ainda por um momento. Apoia a palma da mão com a palma da mão. E toma esse momento final como uma oportunidade para agradecer. Então agradeço mais uma vez a paciência de todos e sinto que todos vocês estão aqui comigo, então como eu digo sempre nas aulas, obrigada pela presença e namastê. Beijo, gente. Até a próxima. Oi, pessoal. Vamos hoje para a nossa aula 3, nossa aula de yoga por áudio. Tenho recebido bastante mensagem dizendo que vocês estão conseguindo acompanhar a aula e fiquei bastante contente. E vamos para mais um desafio de hoje.
Comecem sentados novamente. E uma vez sentados, acomodem as pernas como vocês quiserem. Por um momento, apenas ajuste essa posição de ficar sentado mesmo. Começa a chamar a atenção para o que você está fazendo, né? Para esse começo de aula. E procura movimentar os ombros conforme a sua vontade, para frente ou para trás. Então, desenhe círculos, algumas vezes para frente, algumas vezes para trás.